Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: por que não consigo esquecer essa pessoa? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções: opção número 1, turquesa, opção número 2, quartzo rosa. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Não tenham pressa na hora da escolha, porque através da escolha de vocês vão ser a resposta que vocês terão, né? Então essa é a parte mais importante do vídeo. Não adianta a leitura ter saído linda se você se conectou com a parte errada, com a opção errada. Então faça essa escolha com calma, faça essa escolha com tranquilidade. Respire fundo, olhe para as pedras, veja realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Gente, se o vídeo ficar meio baixo, é o que eu consigo fazer. Eu não consigo falar mais alto do que eu tô falando, tá bom? E acredito que a semana que vem a voz já esteja normal. Mas ainda essa semana pode ser que o vídeo saia um pouco baixo. Mas aí não adianta reclamar nos comentários. Não tem como eu falar mais alto por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar descobrir por que não consigo esquecer essa pessoa. Opção número 1, turquesa. Opção número 2, quartzo rosa. Se conectem sem pressa, sem ansiedade. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer, a melhorar. Quem tiver sugestões de tema pode deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem se interessar por uma consulta particular, somente na sua energia, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a turquesa, por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa, por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa, por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa, por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa, cortando em 3, deck do meio, nós temos o Sol. Gente, o Sol, como diz minha amiga Karina Bócio, né? Vocês são o Sol da vida dessa pessoa. Essa pessoa é o Sol da vida de vocês. Vocês enxergam nela maior claridade, maior luminosidade, maior alegria. O Sol é uma carta que nos fala de amores verdadeiros, de amores sérios, né? De amores reais. Ou seja, essa pessoa ela te traz uma alegria, essa pessoa te traz aí vida, tá? Porque o Sol é fonte de vida, né? Sem a luz solar nada sobreviveria, tudo acabaria perecendo, né? Então o Sol é fonte de vida, você se sente bem, você se sente alegre, você se sente feliz ao lado dessa pessoa, você se sente aquecido ao lado dela. E acredito que ela também é o seu, tá? Vamos ver agora a situação. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com a turquesa. Vamos lá? Embaralhado. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Cortando em 3. Deck do meio.
nós temos sacerdotisa, 9 de copas, cavaleiro de espadas, 5 de espadas, cavaleiro de copas e a força. Gente, aqui existe uma necessidade muito grande de não se mostrar o que se sente, né? De esconder as emoções. Eu tenho sacerdotisa e tenho força. A gente percebe claramente que aqui existe muito sentimento envolvido, que aqui existe muita emoção em jogo. Tá? O Sol já vem nos falando de um sentimento muito forte, de um sentimento muito real, de um sentimento muito verdadeiro. Mas eu venho com sacerdotisa e força, duas cartas que nos falam da gente escondendo o que a gente sente, duas cartas que nos falam da gente não demonstrando as nossas emoções, né? Não colocando aí as nossas emoções para fora, escondendo, guardando, controlando racionalmente as nossas emoções, ou tentando controlar racionalmente as nossas emoções, né? Essas duas cartas nos falam muito isso, de sentir, mas guardar, sentir, mas não demonstrar. Tá? Aqui existe muito sentimento, aqui existe muito amor. Eu tenho um 9 de copas. O 9 de copas é uma carta que todo mundo ama muito, né? Todo mundo adora o 9 de copas. Eu também gosto, é óbvio, não sou bobo. Gosto quando cai no meu jogo, gosto quando sai na minha tiragem, mas o 9 de copas é uma carta que eu tenho um pouco de pé atrás com relação a ela. Da mesma forma que eu gosto muito do Dependurado e as pessoas não gostam, o 9 de copas é uma carta que todo mundo adora e eu gosto também, é óbvio, mas eu tenho um pouco de pé atrás, porque o 9 de copas nos fala de um certo comodismo diante da situação, de um certo não ter pressa para resolver as coisas, porque o 9 de copas é a carta do contentamento amoroso. É aquela carta que nos fala da gente se sentindo completo, feliz, pleno, realizado ali ao lado do outro. Mas o 9 de copas, tanto que no tarô do Osho ele vem com o nome de preguiça. É uma carta que nos fala da gente tendo tanta certeza nesse sentimento, a gente confiando tanto nesse sentimento que muitas vezes a gente acaba se colocando numa posição mais tranquila. A gente acaba muitas vezes embarrigando situações, a gente não tem pressa em resolver, a gente não tem pressa em solucionar as coisas, porque o 9 de copas é tanto sentimento envolvido que a gente se acomoda muitas vezes diante da situação. Então aquela história, não, eu vou resolver primeiro minha vida profissional, vou resolver minha vida financeira, vou resolver um outro relacionamento que eu tenho e ela vai ficar me esperando, ou ele vai ficar me esperando ali tranquilamente, porque o nosso amor é tão forte, o nosso amor é tão real, o nosso amor é tão verdadeiro que eu não preciso ter pressa para ele, porque ele vai aguentar, ele vai esperar. E nem sempre é assim, né? A gente cansa também de esperar, a gente cansa também de ficar ali esperando para ver a banda passar, né? Então, o 9 de copas é uma carta que fala da existência de muito sentimento, mas de um certo comodismo diante da situação, porque se acredita muito na força desse sentimento. Acredita-se muito na intensidade dessa emoção, tá? Em seguida, do 9 de copas, eu tenho um cavaleiro de espadas, que nos fala, pede, né, para nós sermos mais racionais diante da situação. Tente, porque eu tenho um cavaleiro de espadas e tenho um cavaleiro de copas. Tente aí andar pelo caminho do meio, né? Não tente ser nem tão racional e nem tão emocional diante das situações. Essas duas cartas aqui nos falam que tem horas que a gente está agindo 100% pela razão e logo em seguida a gente age 100% pela emoção. Então a gente fica naquele sobe e desce, naquela gangorra, né? Então tem horas que a gente se permite amar muito, tem horas que a gente fala, não, chega, não vou amar, não vou amar, vou esquecer essa pessoa, vou seguir adiante. Só que o coração fala alto também, né? Então a gente fica, o porquê que a gente não consegue esquecer? A gente não consegue esquecer primeiro porque existe muito amor aqui, né? Existe uma ligação muito forte, existe uma sintonia muito forte, existe um sentimento muito grande. Não é coisa da nossa cabeça, não é. Para muitos aqui também é ego, hein?
Mas para a grande maioria, não. Para a grande maioria é muito sentimento. Mas para uma minoria, pouca gente aqui, é ego e a pessoa sabe que é ego. Então, não sei nem por que tá procurando a resposta quando a gente tem a resposta dentro da gente. Pouca gente é ego, a grande maioria não. A grande maioria não esquece porque realmente é um grande amor. Realmente é um grande sentimento. E vocês ficam naquela gangorra, né? No sobe e desce entre as emoções. Tem hora que tentando agir pela razão e tem horas que tentando agir pelo coração aí. Mas sobretudo aqui existe também muito medo. O medo de ser derrotado, o medo de perder, o medo de não conseguir fazer com que essa história aconteça, né? Eu tenho aqui um 5 de espadas. E o 5 de espadas é a carta do medo, a carta do medo das coisas não dar certo, a carta do medo de fracassar, a carta do medo da coisa não acontecer do jeito que deveria acontecer. Então, cuidado para não deixar com que o medo deixe vocês estagnados diante de uma situação. Cuidado para não permitir que o medo faça com que as coisas fiquem paradas, com que as coisas fiquem estagnadas, com que as coisas não andem e não aconteçam, tá? Então cuidado aí. Sejam racionais sim, mas tentem ter também um pouco de bom senso diante da situação, porque o 5 de espadas é o medo da derrota, o medo de perder diante de algo, né? O medo de fracassar diante de uma situação. Então não permita que esse medo machuque, não permita que esse medo incomode, não permita que esse medo atrapalhe vocês não, tá? Mas respondendo à pergunta, né, por que não consigo esquecer essa pessoa? A grande minoria aqui é ego e orgulho. O ego e o orgulho fala alto. E essas pessoas sabem que estão presas a essa situação devido ao ego e devido ao orgulho. Mas a grande maioria esmagadora, gente, não consegue esquecer essa pessoa porque ama. Simplesmente isso. Sol, sacerdotisa, 9 de copas, força, o próprio cavaleiro de copas. Ou seja, aqui existe muito amor. Aqui existe uma ligação, existe um sentimento que aquece a alma de vocês. Existe um sentimento que faz bem para o espírito de vocês. Apesar que muitos aqui não demonstram essa sensação, esse sentimento, né, com toda a força, com todo o esplendor dele. Mas aqui a grande maioria não consegue esquecer porque ama. Essa é a resposta mais óbvia que eu poderia dar. Vocês não esquecem porque vocês amam essa pessoa, simplesmente isso, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Quem tiver sugestões de tema, pode deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? E meu telefone também está no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rosa. Vamos lá? Então sai a turquesa, entra o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos lá? Embaralhado. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Carro. Gente, o carro é uma carta que nos fala muito de paixão, de vontade, de desejo, de entusiasmo. Mas o carro também é uma carta que nos fala das coisas começando a andar, das coisas começando a acontecer, das coisas começando aí a se fazer, tá? O carro é uma carta de ação, o carro é uma carta de movimentação, mas é uma carta que nos remete muito à paixão, muito à vontade, muito a desejo, tá? Vamos ver agora um pouco mais, tentar entender um pouco mais essa energia do carro aqui. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa.
Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Por que não consigo esquecer esta pessoa? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos lá? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de espadas, lua, sacerdotisa, sol, 5 de ouros e a carta do diabo. A grande maioria esmagadora aqui está bem separado, né? Vocês estão afastados, estão sofrendo por isso. A gente começa com a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Nos fala também, provavelmente as coisas aqui vão andar. Provavelmente as coisas aqui podem ter uma mudança, pode ter uma movimentação nessa situação, tá? A gente abre o jogo com um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta que nos fala de afastamento. É uma carta que nos fala de afastamento, mesmo com sentimento. Afastamento, mesmo com emoção. O 6 de espadas nos fala da gente procurando, porque no tarô, gente, toda vez que a gente tem água, nos remete a sentimento. E o 6 de espadas é uma pessoa num barco, no meio de um lago. E ele tá remando esse barco procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas. Ou seja, essa pessoa está procurando uma situação em que, emocionalmente falando, ela esteja mais calma, ela esteja mais tranquila, para através das 6 espadas que estão aqui no barco, essa pessoa possa pensar melhor sobre essa situação. Essa pessoa possa refletir melhor sobre tudo o que está acontecendo e buscar uma resposta, buscar aí uma direção ou uma solução para os problemas. Então, o 6 de espadas é uma carta que fala que provavelmente a grande maioria aqui está afastado, mas não porque não tenha sentimento. A grande maioria aqui está afastada e esse afastamento está servindo para se procurar, né, uma luz, um caminho, uma direção, uma orientação diante da situação. Então é um afastamento com emoção, mas é um afastamento que se dá para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo, tentar entender melhor o que está se passando diante da situação. Aqui existe sentimento, a gente vem com a carta da lua, e a lua é uma carta de emoção. Como eu sempre falo, é impossível você olhar uma lua cheia e não lembrar da pessoa que você ama. É quase tão natural quanto respirar, né? Então a lua é uma carta que fala que existe muito sentimento aqui, mas a lua é uma carta que nos fala também muito de confusão emocional. Da gente meio perdido diante da situação, a gente não sabendo ao certo para que lado ir, que caminho tomar, que direção seguir. Então a carta da lua, ela é uma carta que fala da existência de sentimento, mas também nos fala de grande confusão emocional diante de tudo que está se vivendo. Uma grande confusão emocional diante de tudo que está se passando, tá? Em seguida dessa carta da lua, eu tenho a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que nos fala da existência de sentimento, é uma carta que nos fala de sentimentos que já estão ali, são sentimentos reais, né? Sentimentos verdadeiros, sentimentos que já estão ali enraizados na pessoa. A sacerdotisa sempre nos fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos vivos que a pessoa guarda, mas a sacerdotisa é uma carta que fala de silêncio, né? A sacerdotisa é uma carta que fala de não comunicação também, ou seja, existe emoção, mas provavelmente vocês pecam muito na forma de se comunicar, na forma de falar, na forma de tentar entender ou resolver os problemas. E isso acaba muitas vezes gerando mais problemas ainda, porque o silêncio muitas vezes ele acaba sendo interpretado do jeito que a pessoa quer, né? Então aqui vocês precisam tentar se comunicar melhor com a pessoa, falar mais o que sente, tentar expor mais os sentimentos, tá? Cuidado para não se guardar demais diante do que se sente e não
não externar, né, as reais emoções de vocês. Aqui existe amor e existe muito. A gente vem com a carta do Sol. O Sol é uma carta que nos fala muito de sentimento, né? O Sol nos fala, e o interessante é que o Sol é uma carta que nos traz também clareza. Então, além de existir sentimento, um sentimento real, um sentimento verdadeiro, um sentimento que aquece a alma, o legal é que começa a se ter um entendimento dessa situação, uma compreensão dessa situação, porque o Sol é uma carta que nos fala da gente entendendo melhor tudo o que está acontecendo, a gente entendendo melhor ali os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Então o Sol nos fala que existe sentimento aqui, está se tendo também uma compreensão do que realmente se sente, do que realmente existe aí, né? Em termos de emoção. Como eu falei, a grande maioria aqui está separado. A gente tem um 5 de copas. Eu sempre brinquei e falava que o 5 de copas era a carta da Marília Mendonça, né? Porque é uma carta que nos fala da gente se sentindo ali na míngua, a gente se sentindo sozinho, perdido, desamparado, no frio, na chuva. Então essa carta nos fala que vocês estão sim afastados, o 6 de espadas nos fala que isso, né? E que esse afastamento provoque em vocês um sentimento muito de estar ali sem chão, muitas vezes, de estar se sentindo ali extremamente perdido, extremamente sem saber ao certo o que fazer, sem saber ao certo como se colocar diante da situação. Tá? Então, a grande maioria está separada e a grande maioria sente, né, esse afastamento, sofre por esse afastamento. Só que aqui também a gente vibra a energia do diabo, né? A gente termina com ele. O que é o diabo? Como eu sempre falo, não é o diabo da Bíblia, não é que tem demônio, não é que tem espírito ruim, não é isso. O diabo é uma energia densa, é uma energia pesada, é uma energia que faz com que as coisas não fluam, com que as coisas não aconteçam, com que as coisas não se façam de uma forma menos difícil, vamos dizer assim. Essa energia, a gente fica tão preso nela, gente, que as coisas simplesmente deixam de acontecer. Porque como ela é uma energia muito densa, como ela é uma energia muito pesada, ela para as outras energias de acontecerem, ela não deixa as outras energias circularem. E dessa forma as coisas ficam paradas, dessa forma as coisas ficam estagnadas aí. Então tem que quebrar essa energia para que as coisas possam andar, né? Abrir mão dessa obsessão que o diabo nos traz. Então, façam o Salmo 91. O Salmo 91 é muito legal para a gente conseguir soltar essa energia e acreditar um pouco mais no universo e jogar um pouco mais para o universo e permitir que o universo faça as coisas fluírem, faça as coisas aí acontecerem. Tá? Então tentem fazer o Salmo para soltar, porque respondendo a pergunta, né, por que não consigo esquecer essa pessoa? Com a energia do diabo é muito difícil a gente esquecer qualquer coisa, né? Porque o diabo ele gruda mais do que cola instantânea. Ou seja, a gente fica com aquilo preso na cabeça da gente, não consegue se livrar daquilo. Mas tente quebrar essa energia para que as coisas possam fluir. Mas aqui existe também sentimento, aqui existe muita paixão, aqui existe tesão, aqui existe vontade, né? O carro nos fala de muita paixão. Lua e Sol e sacerdotisa nos fala da existência de sentimento. Então vocês não conseguem esquecer também, além, e eu acho que o mais importante é por estarem vibrando a energia do diabo, mas aqui existe também o sentimento envolvido. E quando existe sentimento envolvido, é difícil mesmo a gente virar as costas e seguir adiante, né? Quando existe emoção ainda ali em jogo, é difícil a gente simplesmente falar tchau, fui. Algumas pessoas conseguem, mas que é um trabalho que é difícil, é muito trabalhoso conseguir fazer isso Então, na verdade, vocês não conseguem esquecer porque vocês estão vibrando na energia do diabo e aqui existe desejo, aqui existe paixão, aqui existe tesão envolvido. Então é mais difícil de conseguir quebrar esse vínculo, é mais difícil quebrar essa situação, tá bom?
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil aí de alguma forma para vocês, tá? Espero que o som tenha saído bom, mas por enquanto não tenho como falar mais alto, tá bom? Vamos lá, só daqui a algumas semanas já essa cirurgia tá boa e lá, tudo volta ao normal. Espero que vocês tenham gostado, espero realmente ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Meu telefone está no descritivo do vídeo, quem se interessar por uma consulta particular é só entrar em contato. E sugestões de tema podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e sempre trazendo. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.